Olá, amigo, seguidor aqui do canal CRB. Novamente estamos aqui juntos para falarmos sobre oração. E hoje, num lugar diferente, aqui no meio da rua, dentro do carro, porque a Bíblia fala que em todo lugar nós temos que adorar e cultuar a Deus. Então, que a gente possa estar meditando juntos mais uma vez sobre oração. Logo a nossa vinheta estaremos novamente aí meditando sobre oração no dia de hoje. Me chama bastante atenção que a Bíblia fala bastante sobre orar, buscar a presença de Deus. Desde Isaías fala: buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Buscar ao Senhor quando está próximo. Então ela nos incentiva a estarmos próximos, perto do nosso Criador, do nosso Deus. E então nós vemos que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso em Mateus 6, e ele mesmo se propõe a orar e a buscar a face de Deus quando se retira com os apóstolos, com João, Pedro e Tiago, e ele vai orar e os apóstolos pegam e dormem. E então Jesus volta a falar com eles, vê eles dormindo, repreende eles e volta para orar. Então nós vemos que se o próprio Jesus orou, nos demonstrando que o próprio Filho de Deus precisava ter comunhão para com Deus Pai, imagina nós que somos pecadores. Então que isso venha a se refletir em nosso dia a dia, na nossa vida, para que nós possamos pensar porque eu desprezo a necessidade de orar. Eu vejo duas linhas de raciocínio, de pensamento e que as pessoas levam à oração. Uns, eu acredito que são o extremo. Acham que a sua oração tem que ser uma oração agressiva, uma oração impositiva, de tentar encostar Deus na parede e falar: Deus, eu sou seu filho, eu sou seu servo e você tem que me dar isso por causa disso. E então nós vemos aí uma oração, eu acredito que Deus olha lá do céu e fala: misericórdia, filho, você não entendeu nada. não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a banda toca. Então, isso nós vemos que é por causa dos falsos doutrinadores, os falsos profetas do nosso tempo, da nossa geração, que têm ensinado o falso evangelho, a falsa adoração a Deus. E também eu vejo por um outro lado, talvez por medo de não conhecer a Deus, a pessoa, ela nem ora, ela acredita que por Deus ser um Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele já sabendo todas as coisas que ele precisa então ele deixa a cargo da preguiça, e então não ora, não se envolve com Deus em oração e acha que Deus vai resolver tudo. É fato que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, e também ele é poderoso para realizar todas as coisas. Mas nós temos que entender que Deus, ele fez o homem para se relacionar. E como é que eu te provo isso? Se a gente abrir a Bíblia em Gênesis, quando Deus cria o homem, Gênesis 3, 4, o que a Bíblia nos relata a partir daí? Que Deus procurava o homem todo final do dia para conversar com o homem. Então nós vemos que Deus não simplesmente criou o homem
largou ele lá no Jardim do Éden e falou: se vira agora que eu vou fazer outras coisas e daqui a pouco a gente se vê. Não, Deus simplesmente ele busca se relacionar com o homem desde então, desde a sua criação. Ele pega, coloca o homem lá no Jardim do Éden e vai visitá-lo todos os dias, quer dizer, uma constância. Toda a tarde, a Bíblia deixa bem explícita, bem declarado isso, de que ele ia lá todas as tardes para conversar com o homem. Procurava o homem lá para conversar. E se Deus Santo, Deus poderoso, foi atrás do homem procurá-lo para conversar, para se relacionar, e porque eu que sou pecador, necessitado da presença desse Deus, pego e simplesmente ignoro essas coisas, de orar, de querer comunhão para com Deus. Então nós temos que entender que a oração é simplesmente uma conversa entre o homem e Deus. É quando o pai chega pro filho e pergunta: filho, como é que foi seu dia? Aí o filho começa acanhado: ah, pai, eu brinquei com os meus amigos. Ah, pai, eu jantei, almocei. E parece um relacionamento superficial. Até que o pai vai comer, a mãe vai conversando, e o filho vai contando os detalhes. E é assim que Deus espera de nós. Ele não quer simplesmente saber como é que foi nosso dia. Ele quer saber o que atormenta nosso coração, o que atormenta a nossa paz, nós precisamos realmente de uma orientação para vencermos alguns males. E é isso que é orar. Orar é conversar, ter uma conversa sincera para com Deus. Então que a gente venha nem ser um extremista e nem sermos o sossegado. Que a gente venha ser homens, mulheres, cristãos dependentes da graça do Senhor, da misericórdia, e que a gente venha aprendermos a conversarmos com esse Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus os abençoe, e a gente se vê aqui no canal no nosso próximo encontro para falarmos de oração.